Então, pessoal, o objetivo dessa nossa aula é a gente falar sobre isso aqui, nomenclatura dos hidrocarbonetos. Mas quando a gente fala de regras de nomenclatura, a gente está seguindo as regras da IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, e eu tenho essa pequena tabelinha que vai nos trazer algumas informações de como você deve ou como se procede para dar a nomenclatura dos compostos orgânicos. Lembrando que essa nomenclatura nós vamos usar em todos os compostos orgânicos, mais especificamente. Por isso eu trouxe essa nomenclatura quando a gente está trabalhando hidrocarbonetos, porque ela serve para base, né, para os outros ou compostos que nós vamos estudar. Então as regras elas têm algumas coisas que você deve sempre observar para poder dar o nome de uma cadeia, né? E é bem simples na verdade. Ou seja, nós temos aqui nessa coluna a quantidade de carbonos, aqui nós temos um prefixo, aqui nós temos o radical e aqui nós temos o sufixo. Esse prefixo ele segue a quantidade de carbonos que a cadeia tem. O prefixo para um carbono é met, para 2 carbonos é et, para 3 carbonos é prop, para 4 carbonos é but, para 5 carbonos é pent, para 7 carbonos é hept e para 8 carbonos é oct. Tem, obviamente, muito mais compostos, obviamente a nomenclatura pode ser ainda, nós temos ainda mais outras opções de nomenclatura, mas basicamente você sabendo até esse, você já vai conseguir desenvolver alguma coisa. E aqui nós temos o radical, que pode ser an, quando nós temos na cadeia somente ligação simples, em, quando nós temos na cadeia ligação dupla, e in, quando nós temos na cadeia ligação tripla. E o sufixo, que depende da função. No caso dos compostos que nós vamos estudar hoje, todos os compostos vão terminar com esse sufixo O, porque todos eles são hidrocarbonetos. Nesse caso aqui, esses outros compostos que nós vamos estudar na frente vão ter esse sufixo, mas nós vamos ver quando a gente for estudar esses compostos. Mas já vale lembrar que para álcools e fenóis é ol, al é para aldeído, ona é para cetonas, óico é para ácidos carboxílicos e assim por diante. Então, dando prosseguimento aqui às nossas nomenclaturas, vamos começar com a nomenclatura dos nossos hidrocarbonetos. Primeiro nós vamos falar dos hidrocarbonetos de cadeia normal. Para dar o nome desses hidrocarbonetos, nós vamos seguir as nossas regrinhas da IUPAC. Então, tá aqui a nossa colinha, tá? Que a gente vai usar sempre quando a gente tiver que dar o nome dos compostos. Então, observa para esse primeiro composto aqui. Nós temos um composto com um carbono. Ah, composto com carbono, olha só o prefixo que indica um carbono, met. Como esse composto só tem, obviamente, um carbono, ele não vai ter nada além do que ligação simples. Então, no caso, o radical dele vai ser an. E como nós estamos falando de hidrocarbonetos, que são justamente os compostos que têm somente carbono e hidrogênio na sua forma, então o sufixo dele vai ser O. Então, vamos para esse primeiro composto. Como é que vai ser o nome dele? Né? Prefixo met, radical an e a terminação O. Tá aqui o nome dele, facinho demais, metano. Vamos continuar. Olha para esse outro composto aqui do lado, ó. Ele tem quantos carbonos? 3, né? Olha só, o prefixo para 3 carbonos, a gente pega aqui a nossa colinha. Tá aqui, ó, prop. Então nós vamos lá, prop. Agora vamos ver qual é o radical dele. Observe que ele só tem ligação simples, ó. Isso é uma ligação simples e isso também é uma ligação simples. Então, nesse caso aqui, o meu composto vai ter radical an. Então, eu vou colocar o radical an e ele é um hidrocarboneto, a sua terminação vai ser O. Beleza, né? Fácil demais. Então, vamos para esse outro composto aqui, ó. Esse aqui. Repare que esse outro composto aqui, ele tem apenas 2 carbonos. Qual é o prefixo para 2 carbonos? Ora, a gente vai pegar a nossa colinha de novo aqui, ó, et, né? 2 carbonos, prefixo et. Então a gente coloca o prefixo et. Mais uma vez, entre os carbonos eu só tenho ligações simples, então o radical vai ser an. E como ele é um hidrocarboneto, a terminação é O, então tá aqui o nome do composto, etano. Olha só agora esse outro composto que eu tenho aqui do lado direito. Esse composto aqui tem quantos carbonos? Vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, qual é o prefixo para 5 carbonos? Não lembro. Ora, pega a sua colinha, tá aqui, ó, 5 carbonos, prefixo pent. Então você já coloca o prefixo pent. Como ele é um hidrocarboneto
alcano, ou seja, ele é formado por cadeia aberta e só tem ligações simples, qual é o radical dele? Está aqui, an. Então eu coloco o an. Qual é a terminação dele? É ol? É al? É ona? É oico? É? Não, né? Claro que não, porque nós estamos falando de hidrocarbonetos. A terminação para todos os hidrocarbonetos é O. Pronto. Captou? Se não captou, volta um pouquinho no vídeo aí que você vai entender. Então vamos pegar esse outro composto aqui. Tá vendo aqui, ó, quantos carbonos ele tem? Vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, né? 4 carbonos. Qual é o prefixo para 4 carbonos? Lembra? Tá aqui, ó. Para quem não lembra, but, tá? 4 carbonos, but. Então nós vamos colocar aqui, ó, prefixo but. Qual é o radical que indica que eu só tenho ligações simples? É o radical an, né? Então eu vou colocar aqui o radical an. Qual é a terminação para ele? Ah, será que a terminação para ele é ol? É al? Não, né? Nós estamos falando de hidrocarbonetos. A terminação para todos os hidrocarbonetos é O. Bom, espero que você tenha entendido. Agora nós vamos falar sobre os hidrocarbonetos que têm ramificação, ou os compostos ramificados. Como é que eu vou dar a nomenclatura deles? Primeiro eu preciso te falar que esses grupos que têm ramificação, a gente chama essas ramificações de grupos substituintes. Por que substituinte? Porque eles substituem os hidrogênios da cadeia. É simplesmente por causa disso. Qual é a regra de nomenclatura para eles? Você vai ter um prefixo que indica a quantidade de carbonos e eles também vão terminar com -io. Todas as ramificações terminam com -io. Repara para essa primeira, ó, ela tem um carbono. E aqui o prefixo dela é met, que é o que indica um carbono. E a terminação dela é -io, porque justamente ela é uma ramificação, não é isso? Aqui eu tenho uma ramificação de 2 carbonos, como é o nome dela? Etil. Ramificação de 3 carbonos? Propil. Ramificação de 4 carbonos? Butil. Então vamos lá, vamos ver se você aprendeu de verdade. Vamos pegar agora esses exemplos. Tá vendo essa primeira cadeia? Essa primeira cadeia tem quantos carbonos? Ah, tem outra coisa que você precisa saber também. É o nosso conceitozinho de cadeia principal. E o que é cadeia principal? É a maior sequência de carbonos. A maior sequência é a participação de uma formiguinha aqui, né? Mas a maior sequência de carbonos é essa aqui, ó. Tá certo? Bom, se isso aqui é a minha cadeia principal, eu vou agora observar quantos carbonos eu tenho aqui. Depois disso eu vou fazer, sabe o que? Enumerar essa cadeia. Mas vamos primeiro observar quantos carbonos nós temos. Nós temos aqui 4 carbonos, né? 1, 2, 3, 4. Então eu vou enumerar 1, 2, 3, 4. Agora vamos observar onde é que está aparecendo essa ramificação. Tá certo isso aqui? Não está correto. Sabe por quê? Porque eu devo seguir a sequência que essa ramificação fica com o menor número. Então, na verdade, eu devo começar contando essas cadeias, ou os carbonos dessa cadeia, pelo lado direito. Porque bem aqui é onde a ramificação vai ficar com o menor número. Então, qual vai ser o número aqui? O número, na verdade, é esse, ó. Começando aqui, 1, 2, 3, 4. Então, vamos ver se dá certo agora. Né? Já fizemos a numeração, vamos ver qual vai ser o nome dessa cadeia. Olha só, esse composto aqui, a cadeia principal tem 4 carbonos. Eu já sei que o prefixo desse composto é but. Mas para dar o nome, eu tenho que colocar primeiro o nome da ramificação. Então, vamos lá, vamos colocar o nome da ramificação primeiro. Primeiro, ela observe o seguinte, ela aparece em qual carbono? No 2, né? Ah, não, aqui não tem um 3? Não, não é nesse 3, porque nós estamos fazendo a contagem do número de carbonos da direita para a esquerda. Então, aqui ela está no carbono 2. Então, vamos lá. Se ela está no carbono 2, eu coloco isso aqui, ó, 2. Qual é o nome dela? Ah, qual é o nome dessa ramificação? Qual é o nome da ramificação que tem um carbono? Está aqui, ó, ramificação com carbono, metil. Então, vamos colocar tracinho, metil. E o nome da cadeia principal. Qual é o nome da cadeia principal? É a cadeia tem 4 carbonos. Então, se ela tem 4 carbonos, o prefixo dela é but. Como entre os carbonos só tem ligação simples, o radical é an. E a terminação dele é O. Então está aqui, 2-metilbutano. Por que 2-metilbutano? O 2 indica a posição, ou seja, qual carbono está com essa ramificação. Metil é o nome dessa ramificação de um carbono. E butano é o nome da cadeia principal. Vamos para esse outro composto aqui. Tem um detalhe importante. Esse composto que está aqui, eu não preciso enumerá-lo. Por que eu não preciso enumerá-lo? Porque esse composto aqui, ele tem quantos carbonos?
3 carbonos apenas. Então, independente de qualquer situação aqui, essa ramificação vai ficar sempre no carbono 2. Então, eu não preciso enumerar, então eu já coloco o nome direto. Essa ramificação aqui, ó, ela tem um carbono, né? Qual é o nome da ramificação com carbono? Metil, né? Então, pronto, metil, metil. 3 carbonos aqui, né, na minha sequenciazinha, né? Então, se eu tenho 3 carbonos, bote metil propano. Lembrando, mais uma vez, que o prop é o prefixo para 3 carbonos. Agora, vamos para essa outra cadeia aqui. Essa outra cadeia tem uma coisinha especial, ó. O que? Ela tem ramificações também, mas tem uma coisa que é importantíssimo você observar. Essas ramificações estão aparecendo em locais diferentes, as ramificações iguais. Como é que eu vou fazer agora para dar o nome? Primeiro você observa a sua cadeia principal, tá certo? Observe que a nossa cadeia principal é a maior sequência de carbonos. Depois você enumera essa cadeia principal. A partir da onde? A partir desse lado? Não, a partir desse lado, porque é onde as ramificações são mais próximas. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Se essa ramificação está mais próxima desse lado, eu vou colocar o nome dela, né? Dessas ramificações. Agora tem um detalhe importantíssimo. Todas essas ramificações são iguais. Como essas ramificações são iguais, eu tenho que observar uma coisa importante, que é o prefixo que indica que essas ramificações são iguais. Como todas elas são iguais, eu vou ter 3 ramificações do tipo metil, não é isso? Se eu tenho 3 ramificações do tipo metil, o que é que eu vou fazer com o nome? Eu coloco os números que elas aparecem, que é 2,2, porque tem 2 no carbono 2. 4, porque aparece outra no 4. Aí agora eu coloco o prefixo tri. Tri por quê? Porque são são 3 ramificações do tipo metil. E agora eu coloco o nome trimetil. E agora, o nome da cadeia principal, ó, 6 carbonos, o prefixo é X. Como ela é um hidrocarboneto, um alcano no caso, que só tem ligações simples, o radical é AN. E a terminação é O. Show de bola, tá aqui o nome do nosso composto. Bom, vamos continuar aqui com a nomenclatura das nossas cadeias ramificadas. Vamos lá, esse outro composto aqui que também é um alcano, ou seja, só tem ligações simples, o que é que eu vou fazer com ele? Vou dar o nome dele. Primeiro eu vou observar as minhas ramificações, então eu vou aqui circular as ramificações que eu tenho, tá? Essa primeira ramificação aqui, ó, ela é uma de um carbono, essa outra também é de um carbono, e essa aqui é de 2 carbonos, ela é diferente da outra. Então eu vou pegar minha colinha. Primeiro, ramificação de um carbono, como é que é o nome dela? Metil. Então essa aqui é uma ramificação do tipo metil. Aqui eu tenho outra ramificação também, né? Do tipo metil, então eu coloco o nome dela aqui, metil. Só para facilitar na hora de você escrever o nome da cadeia. Essa outra ramificação ela tem 2 carbonos. Como é o nome da ramificação com 2 carbonos? Ó, etil. Então eu coloco aqui, tem um etil. Então eu vou dar o nome dela. Pronto, para eu dar o nome dessa cadeia, eu vou fazer o seguinte. Vou primeiro observar também o que nós temos, ou a quantidade de carbonos total que nós temos na nossa cadeia principal. Então vamos lá, circula a cadeia principal e agora você vai colocar a numeração dessa cadeia. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vamos lá, como é que eu vou dar o nome dessa cadeia? Primeira coisa que você tem que fazer é observar pela ordem alfabética agora quem vem primeiro. Se é etil ou metil. Pela ordem alfabética, obviamente, quem vem primeiro é etil, né? Que está antes do M, né? O E é antes do M. Então, como é que você vai dar o nome do compostozinho? Bem simples, né? Você vai colocar agora o número de onde aparece a ramificação etil. Então, qual é o número dela? 3. Então, você coloca, ó, 3, etil, e agora você coloca um tracinho aqui. Agora você vai colocar o prefixo di, que indica que nós temos 2 ramificações do tipo metil. Ah, não, desculpa, antes você tem que colocar o número, né? 3,6. E agora sim você coloca o dimetil. E agora você coloca o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 8 carbonos, octano. Beleza? Vamos para esse outro composto aqui que nós temos aqui embaixo, né? Vamos primeiro observar que nós temos aqui uma cadeia principal, e essa cadeia principal nós vamos circular ela para facilitar aqui o nosso entendimento. Então pronto, comece enumerando a cadeia por esse lado, por quê? Porque é onde essas ramificações estão mais próximas. Então vamos lá, essa aqui é o carbono 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Beleza? São duas ramificações iguais, duas ramificações do tipo metil, tá? Tem dois aliás, cada uma delas tem um carbono, metil, e aqui é metil também. Como é que vai ser o nome? Vamos lá. Ó, observa que ela aparece, um aparece no 2 e outro aparece no 3, né? Então você coloca o número 2,3 e aqui você coloca agora o prefixo di, que indica que tem duas ramificações iguais, metil. Bom, vamos dar continuidade, agora eu vou dar o nome dessa cadeia principal, tá? Nós temos aqui 7 carbonos, o prefixo para 7 carbonos é hept, né? Então, como ele é um alcano, vai ficar heptano.